Olá, crianças! Bom dia com alegria. Desejo para você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia, crianças! Que bom que nós estamos aqui em mais um domingo e hoje a nossa aula tá bem especial. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos continuar a nossa série com o tema Seja Sábio. E hoje nós vamos aprender sobre arrependimento. Além disso, nós vamos cantar, nós vamos também falar com nosso Deus maravilhoso. Crianças, e quarta-feira, dia 18, foi o aniversário do Mateus. Aê! Hoje é um dia tão especial. Mateus, um beijo para você. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa crescer sempre seguindo o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu sou vosso Deus e vós sois o meu povo, assim diz o Senhor. O homem pecou, mas ao longo da história Deus mostra o seu amor. Deus fez um pacto com Adão, com Moisés, Noé, Davi e Abraão. Eles creram no Cristo que havia de vir para nos salvar e seus pecados remir. Graça, graça, maravilhoso pacto da graça. Meu Deus se encarnou, por mim se entregou, e até mesmo a fé que eu tenho foi dada. Graça, graça, maravilhoso pacto da graça. Meu Deus se encarnou, por mim se entregou, e até mesmo a fé que eu tenho foi dada. Eu sou vosso Deus e vós sois o meu povo, assim diz o Senhor. O homem pecou, mas ao longo da história Deus mostra o seu amor. Deus fez conosco uma aliança, suas promessas irão se cumprir. De graça Ele nos dá vida e salvação, pois Jesus por nós o preço pagou. Graça, graça, maravilhoso pacto da graça. Meu Deus se encarnou, por mim se entregou, e até mesmo a fé que eu tenho foi dada. Graça, graça, maravilhoso pacto da graça. Meu Deus se encarnou, por mim se entregou, e até mesmo a fé que eu tenho foi dada. Meu Deus se encarnou, por mim se entregou, e até mesmo a fé que eu tenho foi dada. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, fôssemos feitos justiça de Deus. Fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um domingo. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai amado, por tudo que Tu és. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando nessa aulinha de hoje, que nós possamos aprender mais e mais da Tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Agora, crianças, chegou o momento da nossa lição. Bem, vocês já sabem que nós estamos estudando uma série com o tema Seja Sábio. E nós já vimos aqui nas aulas anteriores
alguns exemplos de como nós podemos ser sábios. Nós já vimos aqui que para sermos sábios nós precisamos ouvir, nós precisamos obedecer, ser organizado, ser misericordioso, contentar-nos, sermos corajosos. E hoje nós vamos aprender que para sermos sábios nós precisamos nos arrepender. E você sabe o que é arrependimento? Bem, crianças, arrependimento é mudar a nossa mente e mudar para fazer a coisa certa. Eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos de como isso acontece. Mas antes nós vamos ver o nosso versículo de hoje, que está lá em Provérbios 28:13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Vamos ver alguns exemplos de como nós podemos mudar a nossa mente para fazer a coisa certa? Quando fico com preguiça, devo me arrepender e começar a realizar meu trabalho ou estudo, ao invés de inventar desculpas. Quando brigo com minha irmã, devo pedir perdão e devo começar a ser agradável e legal com ela. Eu vou contar para vocês uma história que está lá no Novo Testamento. É a história de Pedro. Pedro, crianças, ele era um dos apóstolos de Jesus. Certa vez, quando se aproximava o momento em que Jesus ia ser preso, ia ser crucificado, Jesus estava ali entre os apóstolos e estava conversando com eles. Jesus estava alertando aqueles apóstolos de que aquele momento que ele ia ser preso, ia ser crucificado, estava para chegar. Jesus então disse para Pedro: Pedro, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro disse: Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Crianças, mas chegou o momento em que Jesus ele é preso e é levado para ser julgado e condenado. E Pedro então, ele seguiu de longe e ficou observando. Quando Jesus ele já estava ali sendo interrogado, então veio uma das criadas daquele lugar e observou Pedro e disse: tu também estavas com Jesus. Ah, crianças, mas Pedro, ele teve vergonha, ele teve medo, então ele negou e disse: não conheço, não sei o que dizes. Então Pedro saiu. Então Pedro, ele foi visto por outra criada e ela disse: ele também estava com Jesus o Nazareno. Mas Pedro mais uma vez negou e disse: eu não conheço tal homem. Então os que estavam ali mais uma vez afirmaram: verdadeiramente és tu um deles, um dos discípulos de Jesus. Você fala como eles. Ah, crianças, mas Pedro mais uma vez ele negou e ele disse: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Pedro então lembrou do que Jesus havia dito a ele. Então, saindo dali, ele chorou amargamente, pois percebeu o mal que havia feito. Certamente Pedro, ele se sentiu envergonhado e triste pelo que ele havia feito e se arrependeu. Cristo então, ele foi crucificado, ele morreu, mas ressuscitou, assim como ele havia dito aos apóstolos. Depois da sua ressurreição, quando Jesus ele já havia se manifestado ali entre os discípulos, então ele foi até o encontro de Pedro. Crianças, Pedro, por ter negado a Cristo, ele já não se sentia como um pescador de homens, como aquele que andava com Jesus, que testemunhava de Jesus para as pessoas. Então, naquele momento, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Então Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Então Pedro respondeu: Senhor,
tu sabes que te amo. Então Jesus mais uma vez disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, pela terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro, então, crianças, ficou entristecido, porque Jesus havia feito aquela pergunta pela terceira vez. Certamente, aquilo o fez lembrar de que ele havia negado a Cristo 3 vezes. Então Pedro respondeu: Tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Crianças, Pedro, ele se arrependeu do seu pecado e ele passou a viver para Cristo. Mas o que nós aprendemos com a história de Pedro? Bem, crianças, nós aprendemos que o amor a Cristo é uma característica do nosso arrependimento. Assim como aconteceu com Pedro. Pedro, ele estava arrependido do mal que ele havia feito. Então, ele não mais amava a si mesmo, mas ele amava a Cristo sobre todas as coisas. Aprendemos também que quando uma pessoa está arrependida do seu pecado, ela então passa a viver para Deus. Assim como Pedro, Pedro, ele se arrependeu do seu pecado e ele voltou a ser o que ele era antes, um pescador de homens, aquele que falava de Cristo e que testemunhava de Cristo para as pessoas. Crianças, mas o que devemos fazer ao invés de esconder o nosso pecado? Bem, nós devemos confessar e deixar de fazer o errado. Por exemplo, quando um ladrão deixa de ser um ladrão? É simplesmente quando ele deixa de roubar? Não. Um ladrão, ele deixa de ser ladrão quando ele passa a fazer algo para substituir o roubo, como o trabalho, Assim como Paulo diz lá em Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não é suficiente deixar de fazer o errado. Temos que começar a fazer o que é certo. Crianças, Jesus um dia sofreu a punição e o castigo do nosso pecado. Então, nós só vamos alcançar arrependimento se nós crermos nisso. Portanto, creia no Evangelho e se arrependa dos seus pecados. Crianças, temos que ser gratos a Deus, porque Deus ele nos concedeu arrependimento ao enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. E graças a isso, o nosso pecado não nos separa do amor de Deus. Crianças, às vezes, é bem difícil se arrepender, não é verdade? Principalmente quando nós estamos com raiva ou quando nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Então, crianças, ore a Deus e peça a Ele que Ele lhe dê um coração arrependido e que você possa amá-lo sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e viver para Cristo. Vamos repetir o nosso versículo? Que está lá em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Crianças, esse vai ser o desafio de vocês. Então, memorizem esse versículo, façam um vídeo e envia para a tia Naira, tá bom? Envia aqui para o meu e-mail. Agora nós vamos conferir quem memorizou o versículo da aula passada. Vamos lá? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Muito bem, Daniel! Que Deus possa aplicar a palavra dele na sua vida. Na cruz morreu Jesus em meu lugar para me salvar. Eu não fiz nada para merecer. Jesus que é perfeito morreu pra eu viver. Mas Cristo ressuscitou.
Senhor. Pagou o preço do pecado na cruz. Cristo ressuscitou, mas Cristo ressuscitou. Venceu a morte, vivo está o meu Senhor. Pagou o preço do pecado na cruz. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou. Amém. Vamos orar? Papai do céu, Senhor Deus, muito obrigada por tudo. Obrigada por essa lição que ouvimos com a tia Naira. Obrigada por esse dia que é o dia do Senhor. Abençoa todas as crianças e suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, chegamos ao fim de mais uma aulinha. Eu quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram a tia Naira nessa aulinha de hoje. Bem, então, um beijo em cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!